Muito boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Confesso que acabei de levar um susto quando o cântico começou e o pastor Paulo me trouxe o microfone. Eu pensei, agora eu vou ter que cantar, mas graças a Deus não era isso, era só para me preparar já para a pregação. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite. Sou natural lá de Ponta Grossa, vim junto com a minha família, acredito que minha esposa tenha saído para a sala das crianças. Sou marido da Clarice, tenho 2 filhos, Timóteo e o Judá. Para mim são umas bênçãos que o Senhor me deu. E o nosso Deus é sempre misericordioso conosco, né, homens? Ele me deu a mulher mais linda de todos como esposa. Para mim, uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Que o nosso Deus fale aos nossos corações. O tema é extremamente relevante e importante para os nossos dias. Quando a família é atacada, nós percebemos que a família é um projeto do nosso Senhor. E eu quero te mostrar isso à luz da palavra do nosso Senhor. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Conforme você encontrar esse texto, eu quero te convidar a você se colocar em pé para nós lermos assim a palavra do nosso Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, e iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos mais um instante. Santo Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e diante da sua palavra. Ela é a sua vontade sendo revelada a nós. Eu peço que nesse tempo o Senhor nos dê o entendimento, que o seu Santo Espírito nos ilumine as nossas mentes e o coração, que nesse tempo nós sejamos transformados, quebrantados, cheios do seu poder, para que assim essa palavra crie raízes nos nossos corações e assim sejamos transformados, segundo a sua boa vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gênesis, você pode se assentar, querido.
Gênesis capítulo 22 se apresenta para nós como um dos textos mais pesados de serem pregados, tendo em vista a sua completude da narrativa. Como pode um Deus todo-poderoso pedir para um homem, um servo seu, o seu único filho? E aqui eu quero te fazer a primeira pergunta dessa noite: e se Deus pedisse o seu filho? E se Deus pedisse que você imolasse o seu filho? Como você entenderia e como você tomaria para si esse grande desafio? Como pode Deus submeter um filho amado, um servo fiel, a uma prova tão grande? Diante dessa pergunta, eu quero te convidar nessa noite a você refletir comigo sobre o amor maior de todos os amores desse mundo, o amor de um pai para um filho. Nós observamos que o texto começa ali no primeiro versículo dizendo: depois dessas coisas. O que antecede esse texto? O relacionamento de Deus com o seu servo Abraão. Deus, ele chama para si, lá em Gênesis capítulo 12, um homem chamado Abraão. Depois ele transforma o seu nome para Abraão. Deus, ele toma para si esse servo e ele começa a desenvolver com Abraão um relacionamento. Esse relacionamento tem um único propósito: o Deus Todo-Poderoso se revelar ao seu povo escolhido. Lembre-se que Abraão, ele é aquele que dá origem ao povo de Israel. Ele tem o seu filho Isaque, que Isaque tem o seu filho Jacó, que tem o seu nome transformado por Israel. Ou seja, a origem do povo de Israel está aqui nessa narrativa. O que está acontecendo? O que antecede então este capítulo? Um relacionamento onde Deus se mostra pontualmente, num lapso temporal muito grande, quem Ele é, a sua santidade, o seu amor, a sua provisão, o seu livramento. Deus, Ele chama o seu servo fiel para que ele o conheça ainda mais. O texto continua, nós observamos que Deus pôs Abraão à prova. O termo aqui prova não se resume a uma prova que nós fazemos na escola, por exemplo, quando os professores decidem então ali aplicar uma prova para testar os nossos conhecimentos, e muitas vezes pelo nosso pecado, muitas vezes essa prova não tem esse propósito. Quem aqui já teve um professor enviado de Satanás, que faziam provas não para testar o seu conhecimento, mas simplesmente para te prejudicar? A maioria teve aqui. Se você está dando risada, eu sei que você passou por uma pessoa assim, e você lembra o nome dele até hoje, não lembra? Mas graças a Deus, Deus te livrou dele. O ano acabou, era uma maravilha quando isso acontecia, né? A prova que Deus está submetendo a Abraão aqui é uma prova onde Deus desejava testar o caráter, a fidelidade do seu servo. Não tinha o intuito de prejudicar, de fazer uma pegadinha, mas o intuito de provar a fidelidade de um servo fiel. O texto ainda nos fala que então Deus propõe essa prova para Abraão, e nós vemos a única fala de Abraão nessa primeira seção do texto. E aqui eu quero pedir a tua ajuda, para você me dizer que fala é essa. Está ali no versículo de número 1. Que Abraão responde? O que Abraão responde? Eis-me aqui. Segunda lição preciosa: quando Deus chama servos fiéis para provas, para qualquer coisa, qual é a resposta que Ele espera de nós? Misericórdia, irmãos, vamos lá? Qual é a resposta que Deus espera da sua igreja? Eis-me aqui. É dessa maneira que o nosso Senhor espera que você responda ao chamado maravilhoso dEle para a sua vida. Quando Deus te coloca no meio de uma família, e você tem provas que estão acometendo a sua casa, e Ele te chama para si, como o pastor aqui disse, Ele está te chamando e Ele espera uma única resposta de você. E que resposta é essa? Eis-me aqui. É para isso que o Senhor te chama. O texto continua e nós observamos que Deus acrescenta a Abraão e diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Numa outra tradução, o teu filho amado. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto
sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3: levantou, pois, Abraão de madrugada, arrumou o seu jumento, chamou Isaque, ele e os rapazes então começaram essa viagem. Terceira lição preciosa nesse contexto: quando Deus chama servos para que eles respondam, eis-me aqui, Ele chama para quando? Pastor, daqui uma semana. Pastor, quando eu estiver de férias. Pastor, quando as coisas melhorarem. Para quando Deus chama servos fiéis? Para agora, para este instante. Amado irmão, se você está aqui neste lugar, eu quero te dizer que o nosso Deus chama servos fiéis, para que responda ao seu chamado dizendo, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade, e eu farei isso, ainda hoje, se não no máximo amanhã, quando levantar, que essa seja a verdade sobre as nossas vidas. O texto ainda nos fala que Abraão, ele prepara o holocausto, ele rachou a lenha, ele colocou sobre Isaque, e eles começaram então essa jornada de aproximadamente 3 dias. Nós observamos então que essa história, diante desse contexto, ela se propõe para nos apresentar uma das viagens mais difíceis do mundo. Essa história tem 3 lições preciosas. Uma lição que demonstra esse maior amor do mundo, do pai para com o filho. Que lições são essas? Primeiro, uma lição de amor. Em segundo, uma lição de fé. E em terceiro, uma lição de sacrifício. Nós observamos que o nosso Deus tem o propósito de revelar então a Abraão essas 3 coisas. Diante desse relacionamento, em primeiro lugar, Deus se apresenta como um Deus amoroso. Perceba como Deus, Ele chama Abraão para si. Em primeiro lugar, Deus, não sabemos se através de uma visão, se através de um sonho, se através de um anjo enviado, Ele chama Abraão para cumprir essa prova. O próprio Deus vem até ele. Que mensagem maravilhosa! O próprio Deus se revelando pessoalmente a este servo fiel. Isso é amor. Quando nós olhamos a palavra do nosso Senhor, a revelação extraordinária do nosso Senhor é a prova do maior amor do mundo, porque nós não precisamos de outras revelações, senão aquela que já nos foi dada pelo nosso Senhor. A mensagem, a palavra do nosso Senhor é a primeira prova de amor de Deus para o seu filho Abraão. Segundo lugar, o relacionamento que ele está desenvolvendo com Abraão. Nós vivemos em um mundo, queridos, onde a cultura gospel tem nos alcançado. Teologias fajutas e superficiais têm conduzido a vida de milhares de pessoas a um evangelho diferente daquele revelado pelo nosso Senhor. Um evangelho onde se é sustentado a seguinte frase: fuja do sofrimento. Se você está sofrendo, se você está passando por alguma prova, talvez seja porque você está em pecado, talvez seja porque Deus não te ama tanto assim, ou tem alguma coisa errada com você. Mas o que está acontecendo aqui no texto bíblico? É o próprio Deus conduzindo o seu servo fiel, povo escolhido, o povo amado, para uma das provas mais difíceis que nenhum de nós um dia precisará passar: sacrificar o seu próprio filho. Isso é amor do nosso Senhor, porque você já sabe o final dessa história. Mas nós percebemos que quando Deus traz problemas nas nossas vidas, sofrimentos, lutas, o propósito não é que nós perecemos diante deles, mas pelo contrário, para que nós saiamos deles ainda mais fortes, ainda mais próximos e íntimos do nosso Senhor, como aconteceu com Jó, que no final do seu livro ele diz: antes, Deus, eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A vida de Jó, a percepção de Jó diante do sofrimento é transformada. Como Lutero diz, existem 3 maneiras de nós conhecermos a Deus: oração, palavra e o sofrimento. Irmãos, nós não somos ingênuos. A família é projeto de Deus, mas isso não garante que nós estejamos alheios e distantes do sofrimento. Se você é casado há poucos dias, já passou a lua de mel, sabe o que vai acontecer? Você vai enfrentar tribulações,
mas o propósito dela é para que você saia dela ainda mais forte, ainda mais próximo do nosso Senhor. Observamos o amor do nosso Senhor ao seu servo Abraão, quando ele continua sustentando a vida do seu servo, como diante dessa prova tão grande, ele está por detrás, guiando o seu servo até o destino final, a terra de Moriá, um dos montes a ele onde ele ainda o mostraria. A nossa vida, queridos, ela revela para nós esse amor que nos foi dado pelo nosso Senhor. Mas como eu disse, diante de uma cultura onde os valores absolutos têm perdido o seu valor, nós percebemos que o amor ele tem sido entendido e interpretado de maneiras distintas. Por exemplo, o que o mundo diz que é amor? E o que Deus nos diz que é o amor? Aqui nós vemos esse amor sendo revelado a Abraão. Mas quando nós percebemos como esse amor nos alcança, nós percebemos que isso é diferente da maneira como nós esperamos. Na minha cidade, em Ponta Grossa, um dos presbíteros que eu mais amo, o presbítero João, um dos meus conselheiros, sempre quando tem qualquer dificuldade de luta, eu o procuro. O João, ele, homem de Deus, teve o seu encontro com Deus de uma maneira um pouco mais tardia. Um homem que durante um período da sua vida se tornou alguém abastado, com muito dinheiro. Numa determinada curva da sua vida, ele perdeu tudo o que tinha. E de um homem que se preocupava em todo ano trocar de carro para ter o carro do ano, ele se vê ao final de um culto, depois de almoçar na casa da sua mãe, voltando para sua casa com o seu filho nos ombros, num dia chuvoso, porque ele não tinha carro, tinha perdido tudo o que ele tinha. Ele me contou que nesse dia ele estava em lágrimas, chorando. O que eu estou fazendo com meu filho? O que eu estou oferecendo ao meu filho? O filhinho em cima, o Júnior, ele estava cantando junto com seu pai, ele não observava o rosto do seu pai em lágrimas, e ele cantava uma música que eles tinham acabado de escutar na igreja. João fala que aquele foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, que ele lembra desse dia com muito pesar. Passado determinado tempo, as coisas já tinham melhorado para ele, e então perguntam para o Júnior, numa conversa informal, qual tinha sido o dia mais feliz da sua vida? E sabe o que aquele menino respondeu? Foi num dia que eu estava nos ombros do meu pai, voltando para nossa casa e cantando para Jesus. Isso é amor. Para aquele menino, era o momento mais precioso da sua vida. Para aquele pai, um dos momentos mais difíceis. Como estava o coração de Abraão diante desse amor tão grande? Com certeza pesado, com certeza com dores, mas ele estava conhecendo ali o maior amor do mundo. E quando nós percebemos isso, queridos, nós percebemos que a maior bênção que nós podemos oferecer para os nossos filhos, sabe qual é? Não é dar a melhor escola, o melhor colégio, a melhor universidade, não é você deixar uma gorda herança para ele, mas a melhor coisa que você pode fazer para um filho seu, é você, pai, você, mãe, ser alguém que conhece a Deus. Essa é a melhor coisa disparada dentre todas as coisas desse mundo que você pode fazer pelo seu filho. Você ama seu filho? Se sim, se preocupe em conhecer a Deus. Todas as outras coisas são acessórias. Mas quando um homem, uma mulher conhecem a Deus, naturalmente esse filho será abençoado. Abraão conhecia a Deus, ele tinha esse relacionamento com o nosso Senhor, e ele está provando então, diante de Deus, que o maior amor do mundo que um homem pode ter, é ser conhecedor do nosso Deus. Observamos também o amor do nosso Senhor, quando diante do altar, o nosso Deus provê o cordeiro, provê a ele aquele que seria o substitutivo do sacrifício do seu filho. Abraão, não estendas a mão sobre o menino. Segundo lugar, queridos, nós observamos que essa é uma lição também de fé, uma lição aonde o nosso Senhor, ao chamar esse servo que responde, eis-me aqui, Senhor, uma lição a esse homem que estava
pronto a entregar o seu próprio filho, a ter uma fé que é genuína. Deus está trazendo essa importante lição, porque também fé é algo que nós precisamos entender de uma maneira perfeita nos nossos corações, para que nós não pequemos contra o nosso Deus. Fé não é você esperar de uma maneira a você ter determinada sorte em alguma coisa. Eu sou uma pessoa de fé, vai dar tudo certo. Fé não é você ter um pensamento positivo sobre alguma coisa. Fé é você ser conhecedor do Deus Todo-Poderoso, da sua palavra. Mas esse conhecimento é um conhecimento que te leva à convicção. Se por um lado, uma fé deste mundo nos leva à dúvida, a convicção, a fé genuína nos leva à convicção do Deus a quem nós servimos, do Deus a quem nós conhecemos. Perceba, irmãos, que essa história é uma lição poderosa de fé para as nossas vidas, porque quando Abraão ele levanta, Deus ele tinha chamado ele para ele cumprir esse sacrifício, e era só essa história que ele tinha até aquele momento. Nós ficamos em paz diante disso, porque nós já sabemos o final da história. Mas você que é pai, você que é mãe, tenta imaginar essa situação. Deus pediu o teu único filho, o filho da promessa, que há 30 anos ele tinha prometido a Abraão: vai e imola o teu próprio filho. Tenta imaginar como foi o sono de Abraão. Você tem essa notícia na sua mente, esse desafio, você conseguiria dormir? Mas pior do que isso, tenta imaginar ele acordando no outro dia pela manhã, quando ele vai rachar a lenha. Era um trabalho. Quando ele partia cada uma daquelas lenhas, o que vinha à sua mente provavelmente? Eu imolarei o meu filho, eu sacrificarei o meu filho, eu levantarei aquele cutelo e partirei o meu filho. O que poderia estar no coração de Abraão nesse momento? Quando eu levantar, eu acho que Deus vai confirmar a minha prova, e Ele vai dizer assim: Abraão, servo bom e fiel, não precisa continuar, eu já percebi que só pelo fato de você levantar, então agora você é um servo aprovado, e vou te abençoar, fica tranquilo, devolve Isaac para sua mãe, está tudo certo. É isso que Deus faz? Não. Poderia ser quando eles, depois de terem preparado o jumento, tivessem caminhado 10 quilômetros talvez, na primeira manhã. Foi isso que aconteceu. Deus vem até Abraão e diz: já andou 10 quilômetros, agora eu sei que você é um servo fiel, pode voltar para sua casa. Foi assim que ele fez? Não. Numa jornada de 3 dias, aproximadamente do Monte Moriá até Berseba, onde era a residência de Abraão, são 85 quilômetros. No quilômetro 40, Deus vem até Abraão e diz: Abraão, eu sei que você é um servo aprovado, não precisa mais. Foi isso que aconteceu? Não foi. Tenta imaginar Abraão, talvez de mão dada com seu filho, caminhando com ele e pensando no que viria a acontecer. Foi um dia, foram 2 dias, no 3º dia, eu fico imaginando Abraão chegando ao Monte Moriá, aonde Deus tinha o direcionado. Ele ao pé daquele monte, agora Deus vai vir e vai falar que não precisa. Eu fico imaginando quando ele chega no monte indicado pelo nosso Senhor, quando ele está montando, então, colocando a lenha para o holocausto. Deus vai aparecer e vai dizer que não precisa. Não acontece. Eu fico imaginando quando Isaac é posto sobre a lenha. Eu fico imaginando o coração de Abraão quando ele levanta aquele cutelo. E é somente nesse momento que Deus se revela a Abraão. O que nós percebemos ao longo disso, queridos? Que quando nós temos a fé correta, no Deus correto, por mais que pareça aos nossos olhos impossível de acontecer qualquer atividade extraordinária do nosso Senhor das nossas vidas, nós percebemos que Ele está cuidando. E por que isso é importante para as nossas vidas? Porque hoje muitas famílias, quando olham para o seu contexto, já dizem o seguinte: não há mais o que se possa fazer para o nosso casamento, não há mais o que se possa fazer para a criação dos nossos filhos, não há mais nada que nós possamos fazer para que a nossa situação seja transformada. Mas qual é o final da sua história?
Qual é o momento que você estará com o cutelo levantado? E Deus chegará diante de você e falará: Abraão, você não precisa mais fazer isso, ali está o carneiro. Irmãos, quando nós percebemos que a fé está sendo ensinada, ela está sendo ensinada sobretudo a Isaque. Quem é o responsável por levar a lenha até o Monte Moriá? Isaque. Provavelmente ele já não era mais um garoto. Somos levados a acreditar que ele tinha ali dos seus 15, talvez até 17 anos, um adolescente, quase um jovem. Ele tinha força. Como era Abraão? Já tinha mais de 100 anos. E quem está aprendendo com essa história? O filho. Sabe por quê? Quando ele chega no Monte Moriá, ele pergunta para o seu pai: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, aonde está o cordeiro? Aonde está o carneiro para o sacrifício? Você acha que Abraão já tinha feito algum sacrifício com Isaque antes? Ensinado como deveria ser adorado o nosso Senhor? Provavelmente. Isaque tinha entendido o que estava acontecendo. E como Isaque responde a essa prova? Ele percebeu que ele seria o sacrifício. Ele, eu fico imaginando, voluntariamente se entrega para ser sacrificado. O que isso nos mostra? A obediência de um jovem ao seu filho, a obediência de um jovem ao seu pai, de um jovem que confiava no Deus dos seus pais, de um jovem que estava diante daquela prova, tendo intimidade com o nosso Senhor, e entendendo quem de fato era o Deus Todo-Poderoso. Essa também é uma história que nos ensina a termos fé. Queridos pais, quando nós entendemos que fé é essa que está sendo comunicada a Abraão, que fé é essa que está sendo comunicada a Isaque, nós percebemos que também é uma fé diferente dos nossos dias, uma fé muito restrita. Eu confio em Deus, mas eu quero garantir o melhor para os meus filhos. Eu confio no Deus da providência, mas eu vou me descascar de trabalhar para garantir que não vai faltar nada na minha casa. Quem é o Deus provedor, queridos? É você? É Deus. Deus é o nosso Deus da provisão, é Ele que dá diariamente o nosso sustento. Não caia no erro de acreditar que você é o provedor da sua casa. Deus é aquele que usa das mais variadas atividades para colocar o sustento e a provisão na sua casa. Quando nós entendemos essa fé que está sendo nos comunicada, nós percebemos que o melhor que nós podemos fazer para os nossos filhos é conhecer a Deus, e em segundo lugar, ensiná-los a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, nada neste mundo substitui a presença de um pai, de uma mãe, na sua relação com os filhos, nada. Na minha experiência pastoral, já são quase 10 anos, 6 como pastor, eu sempre cuidei de crianças até jovens. E eu já vi muitos, não foram 1, nem 2, nem 3, mas pais que colocam os seus filhos em N atividades: futebol, inglês, basquete, vôlei, todas as coisas possíveis e imagináveis. E a motivação são sempre duas. A primeira delas: eu quero que meu filho canse, para quando chegar a noite, nós dormirmos, apenas isso. A segunda motivação, tão pecadora quanto: eu não tenho tempo para o meu filho, e delega essa criação. De quem é o teu filho? Você acha mesmo que você é dono do teu filho? O texto bíblico diz que os filhos são herança do Senhor, não é teu. Você será cobrado pela educação e pela criação que você tem dado ao seu filho. O melhor que você pode fazer pelo teu filho é conhecer a Deus e ensiná-lo nos caminhos do nosso Senhor. E quando um homem e uma mulher de fato conhecem a Deus, dentro da sua casa, eles se transformam como sacerdotes do nosso Senhor, de modo a levar esses filhos à presença de Deus, de modo a consagrar esses filhos na presença de Deus. Deus não te deu um filho para que você olhe para aquele filho e diga: eu tenho um filho, agora eu posso fazer dele o que eu bem entender. Não!
Deus te deu um filho para que você o conduza à presença do nosso Senhor, para que você o ensine o que de fato é fé, e para que você o ensine quem é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos como Abraão, que por mais impossível que tenha sido aquela missão, ele está indo à direção do nosso Senhor, para levar, para consagrar, para adorar a Deus, através do seu filho Isaque. É para isso que você foi chamado, queridos, não para que o seu filho se torne, dentre os homens, o mais admirado, com os melhores diplomas, com as maiores notas, para que ele seja o homem mais relevante desse mundo, não. Deus te deu um filho para que você o conduza à sua presença. A nossa missão se resume a isso. Você não será um pai plenamente satisfeito quando seu filho passar em medicina, direito ou qualquer outro curso. Você será um pai plenamente satisfeito quando o seu filho erguer os braços para o céu e dizer: louvado seja o seu nome, Senhor, porque eu sou um filho do Senhor e eu dedico a minha vida para ti. Essa é a maior bênção que nós pais podemos ter diante dos nossos filhos. Eles não são teus, eles são do nosso Senhor. Diante disso, os ensine a ter fé, não no que o mundo pode oferecer, mas naquilo que Deus voluntariamente entregou a nós. Em terceiro lugar, queridos, nós observamos uma história de amor, de fé e de sacrifício. Essa é um dos momentos em que mais difíceis da vida de Abraão, certamente. Ele está lá com seu filho posto, ele levanta o cutelo, e quando ele está pronto para partir seu filho ao meio, Deus envia um anjo e diz: Abraão, Abraão, você não precisa mais fazer isso. Agora eu sei que você é um servo aprovado, um servo fiel. Certamente eu te abençoarei, certamente multiplicarei a sua descendência. Você será tão populoso como a areia do mar, como as estrelas do céu. Essa é a bênção que o nosso Senhor oferece por essa prova oferecida por Abraão. Quando nós lemos a história do nosso Senhor, queridos, nós percebemos que tudo o que acontece na Bíblia e também nas nossas vidas não é fruto da aleatoriedade, mas da intencionalidade soberana do nosso Senhor. Perceba onde Deus manda o seu servo sacrificar o seu filho: no Monte Moriá. Segundo a Crônicas, nós observamos que Deus ele inspira Salomão a levantar o seu templo num lugar. Você lembra o nome daquela cidade? Jerusalém, que está na região de Moriá. Você lembra aonde Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado, pregado naquela cruz? Na cidade de Jerusalém. O que Deus está ensinando para Abraão? Ou melhor, o que Deus está ensinando para nós nessa noite? Que de todos os sacrifícios desse mundo, que de toda a prova desse mundo, o nosso Senhor oferece voluntariamente o cordeiro para o sacrifício. Assim como ele está ensinando a Abraão, e ele está poupando o filho de Abraão no Monte Moriá, dizendo: Abraão, o seu filho não precisa morrer. Nós observamos que em Jesus Cristo, que se entrega voluntariamente em Jerusalém, se em Moriá o filho de Abraão foi poupado, em Jerusalém o filho de Deus não foi poupado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo está com as suas mãos pregadas naquela cruz, o texto nos fala que ele olha para os céus e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Jesus gritou dessa maneira? Porque ele se fez a propiciação dos nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa condenação, e ele garantiu que naquele momento ele tomasse sobre si toda a maldição a qual nós éramos merecedores. E quando ele faz isso, ele está dizendo que a partir de então, ele que se fez sozinho por nós, nós nunca mais viveremos sozinhos, distantes do nosso Pai. E esse é o maior amor de um pai para um filho. Eu não estou falando que essa história é sobre Abraão, essa história é sobre Deus e sobre o seu filho, e ela nos ensina que não há nada nesse mundo que se compare ao sacrifício que foi feito pela minha vida e pela sua vida, amém?
Nada nesse mundo, nenhuma luta, nada substitui o maior amor de todos, do próprio Pai para os seus filhos, do próprio Pai para as famílias deste lugar. Lembre-se, irmãos, sacrifício não foi maldição. O sacrifício foi a maior das bênçãos que nós podemos receber nesse mundo. O nosso Jesus Cristo foi sacrificado para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Quando nós olhamos para a escritura bíblica, nós percebemos uma história que acontece lá em Juízes capítulo 19, quando um homem tem a sua concubina na região de Gibeá assassinada, violentada, estuprada por um grande número de homens que se diziam do povo de Deus. Aquele homem em que de uma maneira absurda, ele corta aquela mulher em pedaços, e ele manda 12 pedaços daquela sua concubina, uma para cada tribo de Israel, dizendo: olha o que o povo de Deus está fazendo, olha o caminho que vocês estão trilhando. Aquela foi uma das cenas mais pesadas da história de Israel. Quando o povo de Israel olhava para aquela região, sabe o que vinha ao seu coração? Medo, derrota, frustração. Eles chegavam em Gibeá, eles tinham vergonha de se lembrar do que um dia o povo de Deus havia feito. Aquele lugar trazia vergonha, trazia esse sentimento de fato de derrota. Quando nós avançamos um pouco a história, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, quando o profeta Samuel, homem de Deus levantado pelo nosso Senhor, diante de uma batalha contra os filisteus, ele tem aquela batalha que aconteceria, sabe aonde? Naquela mesma região, região da derrota, da vergonha e da humilhação. Sabe qual foi o resultado daquela batalha? Deus deu a vitória para o povo de Israel, lá naquele lugar. Então Samuel, ele levanta um altar, e ele dá um nome àquele altar, e sabe o que ele diz? Ebenezer. A igreja completa comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir isso com força comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós olhamos no texto original, nós percebemos que até aqui nos ajudou o Senhor não é um advérbio de tempo, não é até hoje Deus nos ajudou, mas ali nós vemos um advérbio de lugar. É Samuel dizendo que no lugar da maior derrota, da maior vergonha, da maior humilhação, Deus deu a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós olhamos para as nossas casas, talvez você tenha esse sentimento no seu coração: aqui não tem mais nada que eu possa fazer, aqui é o lugar onde eu já briguei com a minha esposa, onde eu tive as maiores discussões, aqui é o lugar onde, quando eu fecho os meus olhos, me vêm mais cenas horríveis do que bênçãos. Mas o que o nosso Senhor está dizendo? Que mesmo no maior lugar, da maior vergonha que um dia o povo de Israel passou, que até mesmo na sua casa, que até mesmo na minha casa, que até mesmo numa família totalmente desolada, separada, distantes dos caminhos do Senhor, nós poderemos, confiantes no nosso Deus, confiantes no sacrifício de Jesus na cruz, entender que até aqui nos ajudou o Senhor. A sua luta, a nossa luta, ela servirá para que nós testemunhemos da maior vitória desse mundo, de Jesus Cristo, por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, queridos. Quero fazer uma oração com você e por você. Feche os seus olhos. Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, das famílias aqui reunidas. Pai, no nome de Jesus, enche os nossos corações da sua presença, tira dos nossos corações a dúvida e o medo, a incerteza do que virá a acontecer com a nossa família, com os nossos filhos, que no nome de Jesus nós possamos nos levantar, olhar para o lado e entre os arbustos, entender que ali está a providência do nosso Senhor. O Cordeiro foi morto por nós, e não há nada que seja impossível aos nossos olhos que diante do Senhor se torne possível. Pai, no nome de Jesus,
que o Senhor esteja tratando famílias, restaurando relacionamentos, restaurando casamentos, que o Senhor traga filhos de volta à sua casa, filhos para que cresçam nos caminhos do Senhor, para que não se desviem dele, que o Senhor queime nos corações de casais, para que aquela paixão da lua de mel seja essa paixão que esteja fundamentando todo esse relacionamento. Pai, que possamos testemunhar desse amor imensurável, que nós possamos ser esses instrumentos do Senhor, para que as lutas desse mundo não sirvam para que nós sejamos derrubados, mas que elas sejam instrumentos para que nós revelemos de um amor, de uma fé e de um sacrifício perfeito, cabal e pleno. No nome de Jesus que nós oramos, amém.